E aí, gente, beleza? Esse é o Guia de Sobrevivência nos Backrooms. Já temos vídeos de todos os níveis anteriores, de 0 a 5. E hoje falaremos sobre o nível 6. O nível 6 é mais complexo de se analisar. Afinal, ele é totalmente escuro. Você é incapaz de enxergar lá. Ah, mas e lanterna? E óculos de visão noturna? Nada adianta. O primeiro passo para lidar com o nível 6 é aceitar que você está cego. Segundo pessoas que tiveram no nível 6 e tatearam as paredes, elas sentiram uma superfície lisa e gelada, provavelmente concreto. E isso é basicamente o que temos de informação. A imagem do nível 6, na real, é extremamente útil como guia. A imagem do nível é de uma pessoa que explorou o nível e tentou desenhar um mapa. Vamos lá, analisar o que tem no mapa. No começo tem uma seta apontando para trás, escrito 5. Ou seja, ali é a saída para o nível 5 que dá na sala de caldeiras, onde fica a entrada do nível 5 para o nível 6. O mapa ele tem várias interrogações, o que indica que a partir desses caminhos não se sabe o que tem, mas provavelmente não indica que são casas de corredores sem saída, porque posteriormente os corredores sem saída são marcados. Em um dos caminhos vem escrito Jack não voltou, o que indica que alguém chamado Jack foi por ali e não voltou mais. No outro lado está escrito barulho de deslizamento, o que é estranho. Do outro lado está dizendo perdemos Cassie aqui. Ao lado, nós desbloqueamos aqui. E por que eles bloquearam ali não está especificado. We blocked é nós desbloqueamos, não que está naturalmente bloqueado, o que é estranho. Por que será que eles bloquearam aquela área? Mistérios. Deixa o like no vídeo. Em cima diz que o corredor acaba logo. Em cima diz que Manuel desapareceu nesse corredor. À direita temos isso mudou da noite pro dia? Sei lá, ué, me diz você. À esquerda vem escrito tem cheiro de sangue. E em cima, não seguro. À esquerda, bom, eu não posso reclamar muito da letra dos outros porque eu só escrevo garrancho, mas Jesus, Stark, State, Staxk. Que isso, velho? Nenhuma das palavras que eu tentei, que eu achei que tivesse escrito aqui, deu um resultado favorável. In my ears é nos meus ouvidos. Então algo nos ouvidos dele ali. Deve ser algum som. Pode ser static com TK, mas isso tá escrito errado. Estática se escreve de outro jeito em inglês. Enfim, cadê os professores americanos 24 horas por dia aí na audiência pra dizer o que tá escrito ali? E por último, lá em cima, eu não entendo. Isso não deveria ser um beco sem saída. Eu deveria ter ido embora. Eu fiz tudo isso por nada? Bom, além de escuro, também é silencioso. Logo, sons escutados podem chamar muita atenção. Muitos relatam paranoia, pavor ou ansiedade crescente no nível. Além disso, muitos relatam alucinações auditivas, como sons de passos rápidos, respiração ou sussurros. Vamos lá, agora vamos analisar uma coisa mais complexa sobre esse nível. Vamos falar de entidades. Na wiki do nível 6 em si, é dito que não se tem relatos de entidades no nível 6. Mas no nível 6.1, subnível do nível 6, temos um registro muito interessante. O Meg guarda a entrada do nível 6 no nível 6.1, para que ninguém do nível 6.1 acabe entrando no nível 6 sem querer. Porém, um dia, um grupo do nível 6, chamado a Guilda de Muitos, queria entrar no nível 6, mas o Meg não deixava. Então eles se cansaram e se rebelaram. Na verdade, o grupo Guilda de Muitos era um grupo de entidades que tinham a capacidade de se disfarçar de pessoas. E eles se passavam por um grupo normal do nível 6.1. Até aqui, tudo bem, mais ou menos. Mas na wiki do nível 6 tem um registro curioso. Um registro de uma pessoa que entrou no nível 6, encontrou outra pessoa, supostamente, mas essa outra pessoa estava tão desesperada e com medo que começou a atacar ele. Ele saiu do nível gravemente ferido e relatou que a pessoa tinha uma voz humana e tinha mãos humanas. Por isso ele concluiu que era uma pessoa. O que fez todos chegarem a uma conclusão de que o conflito foi por engano, pelos efeitos de medo que o nível causa. Então, a conclusão da wiki do nível 6 é que o nível 6 é perigoso, não porque tem algo lá, e sim porque não tem nada lá. E meio que sem querer, o nível faz as pessoas se matarem por causa de paranoia e medo quando elas se encontram na tentativa de se defender. É uma conclusão interessante da wiki do nível 6. Dá uma olhada no canal secundário. Mas no nível 6.1, com a questão da Guilda de Muitos, revelou algo ainda mais obscuro. O grupo de entidades de Guilda de Muitos, que podem se disfarçar de pessoas, coloca à prova a conclusão final da wiki do nível 6. Afinal, são entidades que são capazes de se transformar em pessoas completamente, tendo mãos humanas e voz humana. Então pensa, sendo um grupo de entidades inteligentes, afinal, eles só foram descobertos porque quiseram, porque se eles não tivessem se revelado, eles ficariam escondidos até hoje e ninguém saberia. Então, sendo inteligentes, é muito conveniente para eles
atacarem pessoas no nível 6 com voz humana e com mãos humanas, para que, caso eles sobrevivam, ou caso eles mesmos deixem essa pessoa sair para espalhar a história, faça parecer para os outros que foi apenas o ataque de um humano, e não de uma entidade. E isso mantém a existência de entidades no nível 6 em segredo, o que faz mais pessoas não terem medo do nível 6, porque acham que não tem nada lá, e são só pessoas atacando outras pessoas. Logo, as pessoas podem pensar, se eu entrar no nível 6 e uma outra pessoa começar a me atacar, basta eu falar com ela e falar que eu não sou uma entidade. Então os dois poderão sair de lá felizes. Mas não acontece, porque a suposta pessoa vai continuar atacando essa outra pessoa, não importa o que ela fale, porque não é uma pessoa, é uma entidade disfarçada de pessoa. A conclusão da wiki do nível 6, que diz que não tem entidades lá, é benéfica para entidades em si que se disfarçam. Era literalmente isso que eles queriam. O plano deles foi quase perfeito. Eles iriam continuar para sempre atacando pessoas no nível 6, disfarçado de pessoas, e as pessoas ficariam acreditando que o nível 6 não tem entidades, e que são só ataques de pessoas contra pessoas. O plano só não foi perfeito, porque eles se estressaram com o Meg e atacaram eles. E se eles estavam querendo entrar no nível 6 pelo nível 6.1, é porque eles podem entrar no nível 6 pelo nível 6.1, o que confirma que entidades podem entrar no nível 6 e podem estar lá. Então sim, o nível 6 tem entidades, e são essas que se transformam em humanos. E gente, sendo bem sincero, eu não vejo muito como fazer um guia de sobrevivência do nível 6. A única coisa que eu posso dizer é, não entrem lá. Não tem mesmo como se defender de entidades muito mais fortes do que agentes armados do Meg, você sozinho. Se você cair no nível 6, tudo que você pode fazer é andar e torcer. E aqui temos apenas uma dica. No final da wiki do nível 6, é dito que esse nível é uma conexão entre o nível 5 e o nível 7. E quando você entra no nível 6 pelo nível 5, você é capaz de escutar sons de ondas, e seguir elas faz com que você pare no nível 7. Ou seja, a principal dica desse nível, e talvez a única, é vá na direção oposta do som de ondas. Fazendo isso, você volta para o nível 5. Confere aí se você está inscrito. O nível 7 é outro nível que é terrível. Eu não iria lá por nada. E se você está no nível 6 e não quer lidar com um nível que é potencialmente pior, o nível 7, então volte para o nível 5. Acho que é tudo isso que eu posso passar para você com um guia de sobrevivência do nível 6. Se ouvir vozes, se pá é a entidade, corra. E siga pro lado contrário do som de ondas. Sobre colônias, só existe um grupo confirmado nesse nível. Um grupo de 4 pessoas que aprenderam a mimetizar qualquer som que escutam e aprenderam a viver no escuro. Se eles são doidos o suficiente para viver no nível 6, eu não chegaria perto, mas no motivo para evitar as pessoas do nível 6. Sobre saídas, as principais saídas do nível 6 são para o nível 5 e 7, que estão supostamente em lados opostos. E no mapa, lá em cima, como vimos no começo do vídeo, é dito, eu deveria ter saído, eu vim aqui por nada. Isso indica que ali é a saída do nível 6 para o nível 7, porque é dito que se você fizer uma curva errada quando segue o som de onda, a saída do nível 7 é bloqueada, o que indica que provavelmente foi isso que aconteceu com quem estava escrevendo o mapa. Ele tentou sair pro nível 7, fez uma curva errada, e quando chegou lá, a saída estava bloqueada. Então por isso ele comentou, eu deveria ter saído, eu vim até aqui pra nada, entendeu? Essas são as principais saídas, mas tem outras. Uma rara porta grande e extremamente fria leva ao nível 129, que não conhecemos, mas é dificuldade 4, então eu não iria. Tropeçar acidentalmente em um fio levará ao nível 6.1. Se é acidentalmente, então não tem como controlar esse caminho. Então essas são as saídas catalogadas na wiki, mas temos outras que descobrimos em outros vídeos, que são as seguintes. Andando pelo nível, você pode achar um neon, que é o nível 6.2. Eu daria meia volta e voltaria se fosse você. Você também pode achar o nível 6.3, mas não é especificado como, mas provavelmente é só andando pelo nível 6 mesmo. Rasgo nas paredes leva ao nível 21. Paredes viscosas ou pegajosas levam ao nível 41. Deitar em um sofá leva ao nível 104. Aparentemente dá para ir pro nível 103 pelo nível 6, mas não está especificado como. Eu fiquei surpreso em achar essa imagem nas minhas pastas, porque eu não lembro mesmo de onde essa informação vem. Andar por um determinado tempo leva ao nível 98. Um corredor específico leva ao nível 108. Confere aí se o sininho tá ativado. E essas saídas dão ainda mais motivos para você não entrar no nível 6. Como você pode andar pelo nível 6 sem tocar nas paredes? Bom, se não tem como, você pode parar no nível 21 ou 48 simplesmente encostando no que você encontrar na parede, ou nos rasgos, ou na parede viscosa. E não tem como evitar essa entrada, e os dois níveis são perigosos. As saídas para os níveis 98, 108, 6.2 e provavelmente 6.3 é só andando pelo nível. Você não tem como prever que você vai parar lá. É uma roleta russa estar no nível 6. Você
você pode parar em lugares completamente aleatórios simplesmente andando pelo nível. Então, bicho, o jeito de sobreviver ao nível 6 é não entrando nele. E caso você caia acidentalmente, tudo o que você pode fazer é seguir no lado oposto do som de ondas para voltar pro nível 5, que é mais seguro. Mas ainda assim, você vai ter que ter sorte para não cair em outros lugares. Nem tenho como vir aqui e falar, as melhores saídas do nível 6 são essas ou essas, porque você não tem como escolher para onde você vai no nível 6 pelo visto. É completamente aleatório, é baseado na sua sorte. A afirmação da wiki do nível 6, que diz que esse é um dos níveis considerados mais perigosos dos níveis iniciais, não tava brincando mesmo. E no próximo vídeo falaremos do tão perigoso e temido nível 7. E comenta aí, guia, se você assistiu o vídeo até aqui, para eu saber quem assiste o vídeo até o final.